de Deus, por aberto, a 29ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Peço ao segundo secretário para ler a ata. Ata da 28ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 9 de outubro de 2013, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, sítio a Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, e ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, vereadores Jadevaldo Lima e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder: Aderaldo Pinto, Alfredo Santana, Amaro Cipriano Maguari, André Regis, Antônio Luiz Neto, Carlos Guedes, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Evaldo da Silva, Stefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francismar, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jairo Brito, Jaime Esfora, Bruno Liberal, Marco Aurélio, Marco de Brias, Mar Ricardo, Priscila Krause, Rogério de Luca, Wanderson Florencio e o Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi submetida à apreciação do plenário. Foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente, do qual constará as seguintes matérias: projeto de lei 227, projeto de lei 278, 279, requerimentos 6832, 6833, 6834, 6839, 6840, (6703), foi aprovada a discussão única do requerimento também 6713, 6714, 6715. Foi também aprovado em discussão única os requerimentos 6740, 6741, 6742, 6747. O vereador falou da luta que a categoria vem travando contra as condições de trabalho nas policiais ferroviárias, enfatizou o metrô Recife precisa e merece uma segurança especializada como tinha algum tempo atrás, externando seu apoio a uma polícia organizada. Na sequência, o senhor presidente agradeceu e parabenizou a iniciativa do vereador Marco Aurélio. Em seguida, fez uso da palavra pela ordem o vereador Stefano Menudo, solicitando da mesa verificação de quórum. Fez uso da palavra pela ordem o vereador André Regis, registrando a importância da iniciativa do vereador Marco Aurélio em tratar do resgate da segurança especializada das ferroviárias. Também fez uso da palavra pela ordem o vereador Raul Jugman, parabenizou o vereador Marco Aurélio, comunicando que também estava nessa luta. A mesa acatou a solicitação do vereador Stefano Menudo, determinando ao segundo secretário que procedesse a chamada de verificação. Estavam presentes os vereadores André Regis, Carlos Guedes, Eduardo Marques, Stefano Menudo, Eurico Freire, Henrique Leite, Jaime Asfora, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Priscila Krause, Raul Jugman e o Wanderson Florencio. Não havendo número regimental, o senhor presidente encerrou a presente reunião e convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, dia 14 de outubro de 2013, no qual, de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Lido a ata, senhor presidente.
A ata está em discussão. Não havendo que queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, Pois não? eu queria pedir um minuto de silêncio pelo assassinato hoje de manhã do promotor de justiça com 20 tiros, Tiago Faria Godoy Magalhães. Ele foi orador de turma no ano passado, assumiu o Ministério Público em dezembro, era carioca, mas prestava um bom serviço ao Ministério Público. Eu, inclusive, me solidarizo com a família, até na condição de ex-promotor de justiça que eu fui, e ele morreu no exercício da função ao lado da mulher, em Itaíba, numa região muito conflagrada, muito violenta. Então eu queria pedir um minuto de silêncio, porque eu acho que isso atinge o Ministério Público como um todo, e é importante que a morte e o juízo de um promotor seja bem registrada, porque atinge muito uma cidade como Recife, onde os promotores precisam de independência, precisam de autonomia para exercer bem sua função. Pois eu vou pedir um minuto de silêncio. Solicita ao secretário a leitura do expediente. Leitura do expediente. Projeto de Lei 281/2013, autoria da vereadora Michele Collins. Projeto de Lei 282, da vereadora Isabela de Roldão. Projeto de Lei 283, da vereadora Isabela de Roldão. Projeto de Lei 284, também da vereadora Isabela de Roldão. Projeto de Lei Ordinária número 285/2013, da vereadora Aimee Carvalho. Memorando número 41/2013, vereador Stefano Menudo. Ofício 709/2013, da Secretaria de Relações Institucionais. Ofício 710, da Secretaria Executiva de Administração e Articulação. Ofício 711, da Secretaria de Relações Institucionais. Projeto de Lei 280/2013, da vereadora Priscila Krause. Feito a leitura do expediente, senhor presidente. Vereadores inscritos para primeiro expediente, pequeno expediente. Presidente. Eurico Freire. Presidente, pela ordem. Vereador Eurico Freire. Presidente, pela ordem. Pois não, presidente. Presidente, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência um pedido de dispensa de prazo do projeto de decreto legislativo número 42. Aí, Vossa Excelência, se pudesse solicitar dos nossos pares, os líderes, a dispensa de prazo desse projeto. Quero consultar o plenário em relação ao pedido de Vossa Excelência. Vereadores que aprovam a questão. O líder do PSB, chefe Menudo. Não se encontra. Do PT, Osmar Ricardo. Concorda? Rogério de Lucas, do bloco PSL, PTB, PRP, PRTB. Não se encontra. Gilberto Alves. Concorda? Antônio Luiz Neto, pelo PTB. Antônio Luiz Neto. Concorda? Eurico Freire, pelo PV. Concorda?
Erivaldo da Silva, concorda? André Ferreira, PMDB, não se encontra. Priscila Kraus, pelo DEM, concorda? Almir Fernando, pelo PCdoB, concorda? Raul Jugman, não se encontra. Isabela de Rodão, pelo PDT, concorda? Alfredo Santana, pelo PRB, concorda? Michele Colles, pelo PP, não se encontra. E Romerio Jatobá, pelo PR. Sim, né? Cadê? Eurico Freire, vereador inscrito no pequeno expediente. Muito obrigado, viu? Não, Vossa Excelência manda. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, imprensa e demais presentes. Venho à tribuna para dividir com os senhores e as senhoras a minha expectativa com relação a uma nova cidade. Hoje, pela manhã, tive a oportunidade de presenciar no gabinete do prefeito Geraldo Júlio a assinatura de um convênio entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, para a elaboração do projeto do Parque Linear do Capibaribe, Caminhos da Capivara. Um projeto que, sem dúvida, ainda merecerá a contribuição dos senhores e das senhoras vereadoras. É um projeto que está sendo construído com a UFPE, a Universidade Rural, entidades representativas. A proposta é resgatar as paisagens ao longo do rio e estreitar os laços com os que moram próximos dele. Além disso, será uma alternativa para a mobilidade. A cidade vai ter um novo corredor para pedestres e ciclistas às margens do rio Capibaribe, Isabela de Rodão, que atingirá parques, praças e equipamentos públicos do bairro da Várzea até a Boa Vista. O Parque Linear será composto por passeios, ciclovias, passarelas, pontes de pedestres, áreas verdes e de lazer. Vai ocupar as bordas de terra firme do rio, mas onde houver trecho obstruído, serão implantadas passagens aéreas sobre o leito do curso da água. Ao todo, o corredor terá 30,64 quilômetros de extensão, que vai do Instituto Ricardo Brenan até a Ponte 6 de Março, passando por 21 bairros. Estamos falando e estaremos aqui sem dúvida para acompanhar, cobrar, contribuir. Estamos falando de fato, Isabela, de uma nova cidade, uma cidade que se voltará para o rio, que é aquele que, além de embelezar nossa cidade, tem sido sustento de vida, já foi muito mais e poderá voltar a ser sustento de vida para muitos, através da pesca, mas do transporte também agora. Todo o corredor terá 30,64 quilômetros de extensão, como eu disse, que vai do Instituto Ricardo Brenan até a Ponte 6 de Março, passando pelos bairros da Caxangá, Várzea, Dois Irmãos, Iputinga, Apipucos, Monteiros, Poço da Panela, Santana, Cordeiro, Torre, Parnamirim, Jaqueira, Graças, Derbe, Madalena, Ilha do Retiro, Ilha Joana Bezerra, São José, Ilha do Leite, Coelhos e Boa Vista. O projeto está orçado em 2,9 milhões de reais de janeiro a abril de 2014,
será o período de consolidação das propostas. Para projetar a Via Parque, a UFPE estudará por 9 meses as duas margens do rio, sendo o trabalho acompanhado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A equipe da universidade identificará as áreas propícias para implantar equipamentos de recreação, como playgrounds e espaços de aventura, além de parques nodais, estacionamento de bicicletas, caminho de pedestres e novos pontos de travessia. Senhor presidente, eu peço a vossa compreensão só para concluir o pronunciamento. Também serão levantados os equipamentos de educação, saúde, lazer e serviços públicos já existentes no percurso, visando a articulação deles com o novo corredor. A equipe envolvida no projeto será multidisciplinar e contará também com profissionais da Universidade Rural, como já falei, e da Fundação Joaquim Nabuco e o Instituto Federal de Pernambuco, IFEP. É importante lembrarmos também que o rio Capibaribe banha 42 municípios que precisam de saneamento doméstico e industrial. Além disso, é preciso fazer estudos do alto e do médio curso do rio e recuperar a mata ciliar para evitarmos novos assoreamentos, ou seja, depósitos de sedimentos em excesso no rio, oriundo dos custos de alto e médio. Nós estamos, senhor presidente, também em discussão com o Executivo, um projeto de nossa autoria, construído em nosso gabinete, um projeto de telhado verde, com o objetivo também de contribuir com o tema. Senhores e senhoras, muito obrigado, boa tarde. Próximo vereador inscrito, Almir Fernando. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e a todos presentes hoje nessa sessão plenária. Senhor presidente, aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as crianças do Brasil, já que ontem foi o dia em comemoração às crianças. Temos várias datas diferentes em alguns países, mas no Brasil foi comemorado ontem, dia 12 de outubro. Então a gente quer parabenizar e aproveitar a oportunidade para repercutir e destacar algumas ações importantes realizadas pela Prefeitura da cidade do Recife em comemoração à data de ontem. E aqui nós trazemos como primeiro ponto uma parceria da empresa Duracell, que implantou alguns equipamentos, fazendo um parque inclusivo da cidade do Recife, o primeiro parque inclusivo da cidade do Recife, com apoio da AACD, lá na Jaqueira. E esse parque inclusivo, que inclusive tem um projeto até aqui do vereador Jairo Brito, que fala dessa questão, e o prefeito Geraldo Júlio implantou ontem esse primeiro parque inclusivo aqui na cidade do Recife, e ele é composto por 2 gangorras, um vai e vem e um balanço. E ele tem cintos e encostas adaptáveis, que são especiais para as crianças, né, com essas necessidades especiais. Então a gente quer destacar, e aí o prefeito também anunciou que até o final do ano teremos mais seis parques que serão implantados, esses parques inclusivos aqui na cidade do Recife. A segunda questão, o segundo destaque, se dá com relação ao joguinho eletrônico educativo, que foram feitos ontem em 5 polos, em 10 tablets, para reflexão das crianças e para a conscientização com relação aos bullying, respeito aos idosos, que a gente vê muito pouco hoje, é importante que se faça essa conscientização. O descarte de lixo, eu já toquei várias vezes aqui nessa questão do lixo, que estão nas comunidades, que o prefeito tem que abraçar, mas é importante que possa ser feito esse tipo de conscientização já com as crianças, para que a gente possa ter uma cidade melhor. E com relação à poluição sonora, que as pessoas reclamam também muito, e aí a gente vê a importância da gente ter feito, o prefeito, a cidade do Recife, a prefeitura ter, através da Secretaria de Segurança Urbana, ter colocado isso ontem também nos parques da cidade do Recife, e foi considerado como uma vacinação contra a violência. Terceiro destaque que a gente poderia trazer aqui, senhor presidente,
com relação ao primeiro festival do Dia das Crianças, que é a Prefeitura da cidade do Recife. Em 10 pontos da cidade do Recife, ele fez algumas ações, alguns atos, e a gente quer destacar aqui, que foram apresentações lúdicas, além de brinquedos infláveis e monitores, nesse primeiro festival da criança aqui na cidade do Recife. E foram nos 6 RPAs puderam ter essas atrações, esse brinquedo. E os pontos da brincadeira foram o Sítio da Trindade, lá em Casa Amarela, a Praça da Várzea, Lagoa do Araçá, na Imbiribeira, Praça do ABC, na Mostardinha, Academia da Cidade do Coque, Ilha de Joana Bezerra, Academia da Cidade de Chão de Estrelas, lá em Chão de Estrelas, Academia da Cidade do Ibura, no R1, Praça do Morro da Conceição. Então, todas as RPAs foram contempladas com essas ações. Foram ações importantes em benefício, em comemoração à festa ao Dia da Criança aqui na cidade do Recife e em todo o Brasil. Mas a gente aproveita também a oportunidade para dizer que esse festival ele tem que continuar. Mas a gente tem que fazer com que nos próximos anos a gente aumente mais pontos onde as crianças possam receber esse tipo de festival e que, se não, por acaso não tiver como aumentar esses pontos, que sejam rotativos, não sejam realizados nos mesmos locais, sejam realizados em locais diferentes e outras comunidades, para que outras comunidades também possam ser beneficiadas com esse tipo de ação. Então, foi importante essas ações e a gente aqui aproveita para parabenizar as crianças e também a Prefeitura da cidade do Recife. Muito obrigado. Muito bem. Próxima vereadora inscrita, Priscila Krause. Almir Fernando, você cronometrou, foi 5 minutos certinho. Tá de parabéns. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, na última sexta-feira, a bancada de oposição fez uma blitz, uma visita às obras da Via Mangue. E alguns foram os motivos que nos levaram a realizar essa blitz. Primeiro, devido à importância e à relevância da obra, tanto para o desenho urbanístico da cidade, quanto em relação à mobilidade, seu fim principal, e também o que nos motivou foram as últimas declarações de membros do governo, particularmente do secretário João Braga, em relação à Via Mangue. Essa obra, os senhores sabem, a população inteira do Recife sabe, que nós estamos acompanhando desde antes do início de sua execução. Esse projeto foi bastante discutido aqui, aliás, tentamos discutir e alertar o governo para algumas soluções questionáveis que eles adotaram na mudança de um projeto original, que é anterior ao projeto da Via Mangue, e eles modificaram ainda a gestão do prefeito João Paulo e do prefeito João da Costa, e todas essas coisas elas foram alertadas. Acontece que há cerca de 15 dias, depois de 66% da via, em torno de 66% da via concluída, nós escutamos de um membro do governo, o vereador Raul Jugman, que a Via Mangue é uma presepada. E isso, primeiro que nos chocou, nos surpreendeu e nos entristeceu bastante, em pensar que o cidadão recifense vem há vários anos desembolsando através dos impostos pagos uma quantia relevante para financiar uma presepada. A Via Mangue, que originalmente custava 319 milhões de reais, hoje está em seu 7º aditivo, indo para o 8º, e que chega a um valor de 384 milhões de reais. Já teve 19,5% do seu valor
aumentado. E aí lembrando que existe um limite até 25%. Acontece que a própria prefeitura, que diz que a Via Mangue é uma presepada, primeiro precisa buscar os responsáveis. Quem são os responsáveis por essa presepada? E responsabilizá-los. Administrativamente, judicialmente, enfim. Como é o que for necessário fazer para que os responsáveis por essa presepada respondam perante a população do Recife. E segundo, que apresente soluções. Quais são as soluções, então, para essa presepada? A gente não pode ter uma via ao custo de quase R$500 bilhão, que onde foram depositadas todas as esperanças da população para que se tenha um alívio nesse tormento que é a falta de mobilidade no Recife, e ela simplesmente não atenderá o propósito para o qual foi executada, foi construída, foi planejada. Então, essa resposta a atual gestão precisa dar. Se a gestão anterior de João Paulo e de João da Costa precisam prestar esclarecimentos sobre essa presepada, a atual gestão precisa dizer qual vai ser a solução. Felizmente ou infelizmente, a responsabilidade é desta gestão. É ela que responde pela prefeitura da cidade do Recife, pelo que acontece na cidade do Recife atualmente. E aí, com esse propósito, com o propósito de acompanhar a execução da obra e de que essas respostas sejam dadas, foi que a oposição convocou para o dia 4 de novembro, presidente, uma audiência pública, a 5ª já, para tratar especificamente da Via Mangue. As audiências anteriores, toda vez nós fazíamos com a Prefeitura e o Tribunal de Contas, confrontando os dados de um e os dados de outro. Dessa vez, o que terá a mais é que nós queremos da Prefeitura agora uma solução para essa presepada, se é, e que prove realmente que é uma presepada. Levando ainda em consideração e cobrando o 8º edital, o oitavo aditivo ao contrato, porque o contrato vigente no último aditivo teve o prazo expirado no último dia 22, onde, em tese, a Via Mangue já teria que ter sido entregue e tem cerca de 66% de suas obras concluídas. Nós queremos também um cronograma físico-financeiro atualizado para que o cidadão recifense tenha um posicionamento oficial de quando é que esta obra, sendo ou não uma presepada, será entregue à população. Muito obrigada. Próxima oradora inscrita, irmã Aimee. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e público presente. O que me traz à tribuna desta casa na tarde de hoje é para celebrar o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde, que aconteceu na sexta-feira, 4 de outubro. O agente de saúde, como sabemos, tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e supervisão do gestor municipal. Homenagear esses profissionais é um ato de reconhecimento e, sobretudo, ter consciência do seu papel na comunidade, onde desenvolvem ações básicas de saúde e atividades de caráter educativo, contribuindo assim para a consolidação dos sistemas locais de saúde. Cada agente comunitário de saúde é também um instrumento transformador com valor inestimável ao processo de construção social da saúde, uma vez que a sua atuação
oferece possibilidades de importantes avanços rumo à integridade da atenção. No Recife, a Secretaria Municipal de Saúde conta em seu quadro funcional com quase 2.000 profissionais que atuam no programa Saúde da Família, nos 121 postos espalhados pela cidade. Diante da importância desses profissionais para o desenvolvimento do SUS, o prefeito Geraldo Júlio nomeou no mês de julho último 175 agentes comunitários de saúde que foram aprovados em concurso realizado em 2012. A iniciativa faz parte do programa de reforma e ampliação da saúde municipal. As nomeações começaram a ser divulgadas após a realização de um estudo para diagnosticar as deficiências da rede municipal de saúde e de acordo com as necessidades dos 6 distritos sanitários. Parabéns a todos os agentes comunitários de saúde que atuam incansavelmente para propiciar melhores condições de saúde à população. Outro assunto de grande relevância, que eu não poderia deixar de falar nesta tarde, senhor presidente e vereadores, é a campanha de prevenção secundária à febre reumática, que foi lançada pela Secretaria de Saúde no Recife, quinta-feira, dia 3. A febre reumática, para quem não sabe, é uma doença inflamatória causada pela mesma bactéria que traz problemas de garganta, como amidalite, faringite, entre outras enfermidades. As consequências, no entanto, podem ser muitas e até deixar graves sequelas. Por meio do programa, a meta da Secretaria de Saúde irá treinar 2.302 servidores que atuam no programa de saúde da família e das policlínicas, como médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem. Até o dia 21 de novembro, eles serão orientados como deverão manusear e também sobre a aplicação da penicilina benzatina, mais conhecida como benzetacil, que é um dos principais remédios para impedir que os pacientes sofram recaídas da doença. O medicamento, quando aplicado a cada 21 dias, impede as complicações causadas pela febre reumática, sequelas cardíacas graves e irreversíveis, inflamação no cérebro, problema nas articulações, além de manchas na pele. O Instituto de Medicina Integral, que é o IMIP, realizado em um grupo de 53 pacientes de 5 a 14 anos, revelou que 13 deles desenvolvem quadro grave de febre reumática. Então eu quero finalizar, achei esse assunto de suma importância, salientando que a ação intensiva de prevenção à febre reumática vai começar pelo Centro Paulo Freire, na Madalena. E a febre reumática ainda é uma doença encarada como doença negligenciada e que dificulta, por isso, não é, o seu tratamento. Esse é um tema especial, porque está na linha, senhor presidente, como já falei, das doenças negligenciadas, e é um problema importante de saúde pública que precisa ser encarado. Mas, graças a Deus, nosso prefeito, as secretarias manifestaram preocupação e interesse em minimizar esta enfermidade. Obrigada e boa tarde. Está encerrado o pequeno expediente. Quem não usou da palavra vai ficar em ex officio por causa do horário regimental.
Prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 6756/2013, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão, não havendo o que discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6760/2013, de autoria do vereador André Regis. Em discussão, vereadores que querem discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6761/2013, também de autoria do vereador André Regis. Em discussão, não havendo o que discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Queria solicitar do secretário a chamada regimental. Senhor presidente, o painel registra a presença de 30 vereadores, portanto, há número suficiente para deliberarmos sobre a ordem do dia. Ordem do dia, secretário. Ordem do dia. Discussão única do requerimento, dos requerimentos 6755, 6766 de 2013, todos de autoria do vereador Augusto Carreras. Em discussão, não havendo o que discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6757, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6779 de 2013, todos de autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão, não havendo o que discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6758, 2013, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão, uma vez que discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6792, 6793, 6794, 6795, 6797, 6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6824, 6830 e o 6831 de 2013, todos de autoria do vereador André Regis. Em discussão, não havendo o que discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6762, 2013, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão, não havendo o que discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6776, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784 de 2013, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, uma vez que discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6778, 6825, 6826 e 6827 de 2013, todos de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão, não havendo o que discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6786, 6787, 6788, 6789, 6790, 6791, 6823 de 2013, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão, não havendo o que discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6828 de 2013, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, não havendo o que discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6734, 6735,
6736, 6737, 6738, 6744, 6746, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752 e 6768, 29/2013, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, não vez que discutir, coloque em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Encerrado a ordem do dia, senhor presidente. Amém. Tudo bem. Só deixei falar porque, em nome de Deus, a gente tem que escutar mesmo. Quero chamar os vereadores que estão grande experiente. Stefano Menudo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores, destaco hoje a importância dos trabalhos realizados no Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura do Estado do Recife, o qual tem o objetivo de desenvolver e gerir ações previstas no programa de governo em articulação com a União, Estados e outros municípios, supervisionar e executar obras e empreendimentos, autorizar a elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia, autorizar, homologar, revogar processos licitatórios dentro de sua competência e assessorar o prefeito diretamente em sua área de atuação, executando os projetos, fazendo com que os investimentos, ora planejados, sejam efetivamente concluídos. A Prefeitura do Recife vem trabalhando de forma muito acelerada e já conta com obras iniciadas da Casa de Colhida Raio de Luz, que conta com investimento de 216 mil e teve a obra iniciada em 14 de janeiro, finalizada em 30 de maio ainda deste ano. A construção do Hospital da Mulher, que teve início em 10 de abril deste ano e prazo de encerramento previsto para 27 de agosto de 2014, e conta com investimento total de R$ 58.873.124,81. Temos também, senhor vereador, a Alpinadia PSF Jiquiá, conhecido como Portelinha, bairro da Mangueira, que teve início em 31 de junho do corrente ano e prazo para o término em 10 de abril de 2014, com investimento de R$ 805.714,17. E digo mais, essa Alpinha Jiquiá, lá na Portelinha, uma grande luta desse vereador aqui que os falam, o qual fizemos diversas
consultas, diversas visitas, desde a gestão do prefeito João da Costa, para que naquela comunidade pudesse acontecer um posto de saúde, porque é uma comunidade totalmente vulnerável na área social, e quem conhece a Mangueira e a comunidade da Portelinha sabe da importância do que é esse posto de saúde para todos que ali convivem. Por isso, esse vereador aqui acompanhando toda a trajetória desse empreendimento, fizemos ver agora junto ao prefeito Geraldo Júlio e mostramos a ele a importância do que é ter esse posto de saúde, o qual ele nos cedeu o secretário de Projeto Especial, João Guilherme, o qual foi com o vereador Stefano Menudo até o local, e graças a Deus nós já estamos com a obra lá em andamento. Outro destaque é a construção do posto de saúde Novo Prado, no bairro do Bongi, o qual eu moro, que já está em obras e vai ser entregue à comunidade em dezembro deste ano, somando um investimento de R$500 mil. Outro posto de saúde da família, o qual o vereador trabalhou junto ao orçamento participativo, lá atrás, com a mobilização de toda a liderança da comunidade, o qual nós fizemos os mesmos procedimentos, fomos até o prefeito Geraldo Júlio, para que ele identificasse algumas questões que estão totalmente vulneráveis nessa comunidade, e nós resgatamos, senhores vereadores. E nós vamos entregar, agora em dezembro, para grande alegria de todos que faz a comunidade do Bongi, o PSF, o qual todos lá desejam. Então, é uma alegria para todos que ali convivem. Saímos de lá e fomos ao Pinhadia PSF do Vietnã, que terá suas obras iniciadas no primeiro semestre agora de 2014, com término no segundo semestre do referido ano, com investimento de R$1 milhão, atendendo a população local desassistida lá no Vietnã, que foi uma área qual nós também pontuamos para que pudesse ter intervenção do Poder Executivo, para que aquelas pessoas que convivem ali no Vietnã não vivam da forma como está, sem posto de saúde. E agora nós tivemos a notícia e graças a Deus vai ser começado também lá a obra da UPinha, lá do Vietnã. Temos duas obras que já estão com licitações concluídas. São as obras o Pinhadia da Cabeça da Vaca e do Inferninho, no bairro de São Martim, estância ali próximo a Ceasa. E quem convive, que totaliza as duas investimentos de R$1.995.467,24, favorecendo ainda mais a descentralização dos serviços de saúde da nossa cidade e atendendo aquelas comunidades que sofrem com a distância dos hospitais de baixa e média complexidade. Quem conhece a Cabeça da Vaca, o Inferninho, sabe a dificuldade, o quanto aquele pessoal sofre. E nós, mais uma vez, uma grande luta, conquistamos também para essas duas comunidades, dois PSF. Senhores vereadores, eu estou aqui falando só da RPA 5, viu? O quantitativo de obra na cidade do Recife é imensa, mas eu estou falando só na RPA 5. Outra obra de bastante significação para o Recife teve início no dia 6 de junho e previsão para o término em 21 de dezembro deste ano. É a construção do Compás do Cordeiro, Abdias de Carvalho, que vai favorecer todos que moram na comunidade do Bongi e que vai favorecer também todo o pessoal do Cordeiro, Torrões, que vai beneficiar todo aquele pessoal ali que ali convive. E tem um investimento de R$9.324.322,60 e trará para o Recife uma significação grandiosa quando da implementação da cultura de paz da nossa cidade. Outro destaque se dá para as obras iniciadas no Centro Municipal de Ensino Infantil do Pantanal, que corresponde a R$1.532.658,56, sendo iniciada agora em 4 de outubro e previsão
para término em 2 de junho do próximo ano, proporcionando àquelas mães a possibilidade de deixar seus filhos para que exerça com tranquilidade uma profissão, possa fazer um curso ou até mesmo ingressar no mercado de trabalho de forma efetiva. Além de tantas outras obras estruturadoras em nosso município, que aguardam o início ou encerramento do processo licitatório, gostaria de fazer um destaque especial para as obras de reforma do Centro Social Urbano da Mostardinha, prevista para o primeiro semestre do próximo ano, e a construção do Centro Municipal de Ensino Infantil, um CEMEI, na Mostardinha, e a reforma do casarão, que será um centro cultural, e a quadra será coberta e reformada. Que esta última, contando com investimento de R$1.500.000, obras essas que venho defendendo desde o início do meu mandato e que tem importância ímpar para os moradores da comunidade ali situadas. Tais intervenções urbanísticas trarão ainda mais incentivo a crianças e a jovens para o desenvolvimento de atividade esportiva e artística, além de proporcionar às mães a possibilidade de incremento na renda familiar e garantir a educação das crianças com profissionais devidamente capacitados. Outra obra, o qual nós consultamos e fomos até o secretário de Esporte, Jorge Braga, é o Campo dos Caducos. Também já faz parte do rol de obras que foram contempladas pela Prefeitura e terá início no primeiro semestre de 2014, que será um projeto totalmente lindo, o qual todos os times de futebol participou com a gente já lá, todos tiveram condição de dar ideias, e nós vamos ver, junto com George Braga, como é que vai ser feito o projeto lá no Campo dos Caducos. Gostaria de parabenizar o excelente trabalho do chefe de gabinete, o advogado João Guilherme Ferraz, que coordena com muito afinco os trabalhos do Gabinete de Projetos Especiais, dinamizando de forma otimizada as atividades estruturadoras que já vêm proporcionando o melhoramento da qualidade de vida das pessoas de diversas comunidades de nossa cidade. Eu escuto o vereador Gilberto Alves. Vereador Stefano Menudo, Vossa Excelência dá um testemunho na tarde de hoje do que é a expressão exata da presença desse governo na cidade do Recife. Vossa Excelência é um legítimo representante da RPA 5 aqui neste poder, uma votação belíssima, uma prova do seu trabalho, do reconhecimento da população que conhece o seu trabalho. E o testemunho de Vossa Excelência hoje à tarde aqui, de ações, de programas, de obras na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura, de esportes, seja com os CEMEIs também na segurança urbana, na educação, seja com o Compaz na segurança urbana, seja com os PSF, eu, inclusive, vereador, eu me lembro que recordo que eu fui a seu convite e eu pude conhecer o PSF que estava em obra lá no Bongi, e a gente poder ouvir esse testemunho de que em apenas pouco mais de 9 meses, nós temos ainda, vamos completar 10 meses de governo, mas um pouco mais de 9 meses, a gente poder ouvir de Vossa Excelência, que é o representante do povo daquela região, um relato de coisas importantes e significativas que estão em execução pela Prefeitura da cidade do Recife. Demonstra, primeiro, o apreço da Prefeitura pela luta popular, pela organização das pessoas nas suas comunidades, o apreço e o reconhecimento pela figura legítima do vereador, que faz do seu mandato em favor daquelas pessoas que ele representa, e Vossa Excelência aqui bem representa isso, e a gente poder sentir no dia a dia que a Prefeitura vem desempenhando o seu papel, mas fazendo muito mais, fazendo no sentido de atender, vereador, a demandas que são significativas, são importantes de um povo que há muito sofre e que urge por soluções como essa que Vossa Excelência acaba de relatar aqui. Então eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo seu mandato, pelo seu trabalho,
parabenizar a Prefeitura da cidade do Recife por em tão pouco tempo já poder apresentar um rol de ações e de programas e de obras na RPA5, como Vossa Excelência acaba de relatar aqui, mas, sobretudo, parabenizar a população do Recife, parabenizar a população que mora na RPA5, pela forma como vem se conduzindo e podendo, a partir dessa relação do trabalho com esse Poder Legislativo, do trabalho com o Poder Executivo e com suas representações populares, avançar na luta do povo do Recife. Parabéns, vereador Stefano Menudo, parabéns a todos que fazem a luta popular na cidade do Recife. Incorporo sua parte, vereador Gilberto Alves. Finalizo meu pronunciamento parabenizando também o secretário de Mobilidade Urbana, João Braga, e sua equipe pelo grande trabalho desenvolvido em sua pasta, como, por exemplo, semana passada, a retirada dos barracos que ficavam encostados no muro da escola Padre de Anchieta e Antônio de Britos. Senhores vereadores, nós tivemos uma grande luta naquela comunidade da Mostardinha para uma conquista de uma praça do ABC que vivia lá, totalmente abandonada, onde muita gente não acreditava que nós pudéssemos resgatar com a nossa luta, e hoje é uma grande realidade na comunidade da Mostardinha. Hoje lá é uma academia da cidade do Recife, porque nós acreditamos e nós mobilizamos toda a comunidade e fomos em busca e conquistamos esse grande êxito daquela área. Mas quando eu parabenizo João Braga, é que ao lado tinha duas escolas, e onde o que era bonito ficava feio. Aqui estava a academia e aqui estavam os barracos, que atrapalhavam toda a questão da mobilidade, e que temos 2 BO que foi apresentado, onde uma criança e um adolescente foram acidentados, porque não tinha por onde andar até chegar à escola, tinha que ir pela pista. E nós pontuamos sua João Braga, e ele, com muita determinação, escutando o vereador e a comunidade, fez essa retirada. E a comunidade hoje está de graça, está de alegria, porque agora as crianças da comunidade, os adolescentes da comunidade têm como caminhar até chegar à escola. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, o Anderson. Fizemos a permuta com o Raul Jugman. Então, vereador Raul Jugman, no lugar de Anderson. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador, pode falar. Terminou, não é? Senhor presidente, eu pretendia fazer um pronunciamento na tribuna, mas fui até Vossa Excelência e verifiquei que o livro está cheio, não tem possibilidade. E eu então quero fazer, por uma questão de ordem, comunicar aos companheiros, à casa, de que hoje pela manhã eu tive uma conversa com o prefeito Geraldo Júlio, e diante dos últimos acontecimentos da semana passada, os acontecimentos políticos da nossa cidade, do nosso estado, o PTB fez a entrega dos cargos que detinha no estado e no município. Ficou bem claro entre mim e o partido, e também ao senhor prefeito, de que nós entendemos que liderança, vice-liderança, não é um cargo à disposição de partido, mas é uma escolha pessoal. Isso ficou bem claro entre mim, a bancada, o presidente do partido, e também perante o prefeito. Mas como para que eu viesse a ser escolhido ou convidado pelo prefeito para ser o seu vice-líder, o pré-requisito era que eu fosse vereador, que eu fosse da bancada de governo. E para ser tudo isso tinha um outro pré-requisito, que eu fosse eleito pelo povo. E além de eleito, me é exigido participar de um partido. Eu não poderia ir à eleição se não fosse vinculado a um partido. Então ele está acima de qualquer coisa.
E como o partido resolveu essa posição de independência, eu achei que não era coerente eu continuar como vice-líder do governo, tendo o partido uma posição independente, como comunicou o nosso presidente. A nossa bancada vai continuar sendo bancada de governo, nós vamos continuar dando sustentação, mas é numa posição de independência, apoiando e votando naquilo que for para o bem da cidade do Recife, que nós acreditamos que o que está sendo feito até agora é isso, e o que vai continuar também será para o bem do Recife. Então eu queria comunicar à casa, que já havia comunicado isso a ele, e dizer que isso foi fruto dos acontecimentos. Meu relacionamento com o líder Gilberto continua o mesmo, com o prefeito também, com a prefeitura, e agradecer pela escolha que me foi, essa deferência que tive, porque ao contrário dessa escolha, foi a indicação, por exemplo, da mesa desta casa. Assim, ali sim, era do partido. Essa foi escolha pessoal, mas mesmo assim eu me vejo vinculado ao partido e eu me senti no dever de fazer isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senador, quero dizer, em nome da presidência dessa casa, que Vossa Excelência desempenhou um excelente trabalho como vice-líder. Vossa Excelência aqui mostrou competência, fidelidade, e é uma pena para o governo perder Vossa Excelência como vice-presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Eu gostaria, com a permissão do vereador Raul, que já está na tribuna, mas eu não poderia deixar de registrar, e eu queria aproveitar o momento, acho oportuno, primeiro de agradecer, durante esses quase 10 meses, da colaboração, da ajuda, da participação do até então vice-líder Carlos Gueiros, não só com a nossa bancada, mas com o governo como todo, com o debate que foi travado aqui em nome da cidade do Recife, do povo da cidade do Recife. Dizer que nós entendemos isso, são desígnios da política, isso não nos afasta no dia a dia, isso não nos afasta da nossa atividade pública, do nosso compromisso com a cidade, e como bem disse o vereador, não afasta também o compromisso que a bancada do PTB tem com o governo, e a gente espera poder ainda continuar esse debate, esse grande debate a favor da cidade do Recife, do povo da cidade do Recife, e contando sempre com a contribuição valiosa do vereador Carlos Gueiros. Portanto, fica aqui o meu registro, meu agradecimento público, a grande contribuição que o Carlos Gueiros pode dar à liderança do governo nesta casa. Obrigado, presidente. Vereador Raul Jogman, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, eu também não poderia me furtar a registrar o ato do vereador Carlos Gueiros, em linha com a sua pessoa, em linha com o seu comportamento, com a retidão com que o senhor se comporta em todos os eventos nessa casa, como também o comportamento digno, leal do seu partido PTB. E dizer que a oposição aguarda o momento em que mais um passo será dado. E nós teremos aqui, sem sombra de dúvida, Priscila, Wanderson, André, um craque em termos políticos e regimentais, e Vossa Excelência será recebida de braços abertos. E tenho certeza que com a mesma firmeza com que Vossa Excelência exerceu o papel de vice-liderança, com a mesma disposição, com a mesma decidida fibra, a Vossa Senhoria se somará à nossa bancada para a nossa alegria. E tenho também a certeza de que o senhor não será nem o primeiro, nem o último, meu caro presidente, que tenho o prazer de aqui reencontrar. E dizer que isso é apenas uma questão de tempo. E nós vamos aguardar esse tempo ansiosamente em poder tê-lo do nosso lado. Por isso é que eu gostaria de saudá-lo agora e saudarei ainda mais no futuro. Mas eu ouço o nosso querido companheiro Carlos Gueiros. Vereador, eu quero agradecer as palavras amáveis do meu líder, Gilberto Alves, e também a de Vossa Excelência, e dizer que eu estou entendendo nessa mensagem
a disposição que tem o seu partido, de quem sabe uma futura coligação para que estejamos juntos, né? Quem sabe? É uma caminhada política, uma nova caminhada política que vem para o Estado, né? Para o Estado. Isso já se desenha, isso é consequência, e não adianta esconder que é consequência já de uma eleição para o próximo ano. E os caminhos de alguns já estão delineados, né? Por exemplo, o caminho do PSB já está delineado. E o caminho do PTB também. E aí foi o motivo, né, dessa primeira atitude. Mas no Estado, esse caminho está delineado no Estado. Então, no município nós continuamos e quem sabe Vossa Excelência vai acompanhar esse, não é, do lado de cá. Mas agradeço suas palavras. Muito obrigado. Desculpe ter tomado seu tempo. Não tomou, pelo contrário. Quem viver, virá. Eu acho que, inclusive, vai faltar uma cadeira aqui na bancada da oposição. Mas eu faço questão de cedê-la. Faço questão de cedê-la a Vossa Senhoria. Eu queria tornar pública aqui uma notícia agora triste. Nós estávamos aqui confraternizando, mas tem uma notícia triste, que já deve ser de conhecimento, mas que eu queria aqui fazer uma referência. Hoje foi barbaramente assassinado em Itaíba um procurador-geral, que eu não conhecia, não é? De nome Tiago Faria Godoy Magalhães. Tinha 36 anos, estava acompanhado da sua noiva e do tio da sua noiva. Quando foi barbaramente, por disparado 40 tiros, 20 tiros o atingiram, e que eu espero é que essa barbárie ela seja elucidada o mais rapidamente possível. Me solidarizo aqui, em nome da oposição, com os seus familiares e também com o Ministério Público, que é atingido o Ministério como um todo, através de um seu representante, e vamos esperar que as diligências da área de segurança e defesa rapidamente encontram e punam esses responsáveis. Esse tipo de barbárie, ele não pode se repetir. Nos lembram crimes, inclusive, que aconteceram anteriormente, de triste memória, e é também um indicativo de que criminosos, miliantes, integrantes de quadrilha ainda se sentem com condições de promover uma barbárie como essa. A outra observação que nos traz aqui, vereador Henrique Leite, Vossa Excelência, que gosta dos meus pronunciamentos plurais, diz respeito exatamente à questão que ocorreu no fim de semana. Mas isso também foi grave. Eu morei 17 anos na Gervásio Pires, que é onde fica o mercado da Boa Vista. E sou quanto mais frequentador, Jairo, desse mercado. Pois bem, sábado próximo passado, quando lá cheguei, os 4 portões estavam trancados, com correntes e cadeado. Viu, Gilberto? Com correntes e cadeado. Centenas de pessoas trancafiadas lá dentro, dezenas de pessoas do lado de fora. Quem estava dentro, Carlos Gueiros, não podia sair, centenas de pessoas. Eu, inclusive, fiz um vídeo, uma assessora fez um vídeo na hora, uma situação de desespero, Henrique. E quem estava do lado de fora, presidente, que tinha deixado o filho, a filha lá dentro, no desespero não podia voltar. O marido não podia reencontrar a esposa e vice-versa. Nós então perguntamos, mas afinal, por que isso? Uma circular do presidente da CISURB determinou o fechamento do mercado. No dia 10, ou seja, 48 horas, Isabela, antes. No dia 10, todos os mercados. Ninguém soube disso. Ninguém foi comunicado disso. Agora, o direito constitucional das pessoas irem e virem, isso não pode acontecer. E pior do que isso, Eurico, pior do que isso. Imagine você se estoura uma briga lá dentro. Aquelas centenas de pessoas, bebendo, alegres, vivendo um sábado de tarde. Se alguém, que Deus o livre, puxa de uma arma, o que é que teria acontecido, presidente? As pessoas teriam sido esmagadas contra os portões fechados. E olha aqui, Priscila, apenas um único rapaz terceirizado, apavorado, a responder por essa situação. Imaginem vocês o pior, o inominável, Wanderson, lembrando do que aconteceu com a Boate Kiss. Que Deus nos livre. Você imagina, Eurico, 4 portões fechados,
e apenas uma pessoa atendendo. Resultado, nós ligamos para o secretário João Braga, ligamos para o secretário desta casa, Augusto Carreiras, ligamos, Henrique, para o presidente da casa, dizendo, por favor, intervenham. Isso aqui pode se transformar numa tragédia, numa grande tragédia. Resultado, as pessoas crescentemente ansiosas, pelos seus parentes que estavam lá dentro ou lá fora, quebraram as grades, passaram por cima dos portões e invadiram a casa. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas eu peço ao líder, a quem de direito, que tome providências. Porque o problema, Isabela, não está em você dizer, olha, não vai funcionar a partir da 1 da tarde. O problema é que isso tem que ser comunicado com uma semana de antecedência. E o problema é a operação disso. Como é que você fecha os portões, 4 portões, e deixa uma única pessoa? Se vocês vissem a cara, a disposição, o sentimento das pessoas, olha, foi um negócio, um momento que eu temi, realmente temi, pelo pior. Fiquei muito preocupado com isso e vou encaminhar uma solicitação, um pedido de informações para entender e, obviamente, solicitar que isso não se repita, porque nós poderíamos, Henrique, ter, de fato, ali uma tragédia e que também poderia ter acontecido em outros locais. Só para concluir, Henrique, antes de passar a palavra, 2 assuntos mais. Primeiro, é que nós fizemos aqui uma audiência pública sobre a questão dos tubarões, que foi realizada na quarta-feira próxima passada. E a conclusão fundamental que a gente tira dessa audiência pública é que o CEMIT, que é exatamente, não é, aquele órgão do governo do Estado que reúne as informações, que faz a prevenção no que diz respeito ao tubarão, ele precisa, Isabela, ser redesenhado. Ele precisa ser redesenhado. Porque, na medida em que ele fica na Secretaria de Defesa Social, e na medida que a parceria é com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, presidente, e que a SDS financia e subvencia a universidade, me desculpe, mas fica claro e evidente que, no mínimo, fica difícil avaliar e ter uma interpretação ou uma análise ou dados confiáveis e independentes a respeito da questão dos tubarões. Porque, veja só, Isabela, o órgão é do governo do Estado. A academia, ou seja, a Universidade Federal de Pernambuco, que faz a avaliação, é financiada pelo governo do Estado. Diante de uma questão como essa de defesa civil, e que afeta o governo como um todo e a cidade, evidentemente que você teria que ter um órgão independente para poder produzir estatísticas e que elas fossem confiáveis. Não estou dizendo aqui que elas não são. Eu estou dizendo que o desenho institucional não pode ser aquele. Porque, inclusive, ficou evidente nos vários movimentos sociais e ONGs que lá estiveram, há uma real dúvida e suspeição a respeito do número daqueles ataques e da subnotificação. E isso enseja a necessidade de uma revisão do funcionamento do CEMIT. E, por último, dizer que, meu caro Gilberto Alves, que, voltando à questão do balanço financeiro, que na semana passada nós debatemos aqui, do balanço financeiro da Prefeitura da cidade do Recife. Eu tenho mais 2 informações e com elas encerro. A primeira delas é o seguinte, nós fizemos um comparativo com Salvador e Fortaleza. Hoje, enquanto a Prefeitura do Recife executou 41%, a Prefeitura de Fortaleza executou no segundo quadrimestre, financeiramente, 48%. E a Prefeitura de Salvador, 10 pontos a mais, 51%. Portanto, a Prefeitura do Recife, e eu procurei prefeituras mais ou menos similares em termos de tamanho, e também prefeituras onde não aconteceu a continuidade. As prefeituras têm um desempenho bem melhor do que a Prefeitura da cidade do Recife. O que reforça, Priscila, o discurso da oposição. A administração é lenta, a administração não caminha na velocidade devida, a administração anda, como nós aqui criticamente dissemos, para nos tornar compreensíveis, a passos de tartaruga. Ao mesmo tempo, a arrecadação do Recife, o Anderson, é a menor arrecadação de todas as 3 capitais. Pernambuco arrecadou 2,3 bi. Fortaleza, 2,8. E olha que Fortaleza é menor, Eurico, enquanto que Salvador arrecadava 2,9 bi. Mais um exemplo de que nós não temos aqui, o prefeito faz tudo, mas que, na verdade, fica a dever
em termos do desempenho com o qual foi vendido. E, por fim, para encerrar e ouvir-os a parte antes, quero dizer que, também em termos de comparação com a gestão João Paulo e também com relação à gestão João da Costa, no seu primeiro ano, Geraldo Júlio perde de goleada em termos de desempenho. Para você ter uma ideia, na gestão João Paulo, no seu primeiro ano, apenas um setor gastou gastou a menor de 30%. No governo Geraldo Júlio, no segundo quadrimestre, 9 dos 18 setores estão abaixo de 30%, sendo que habitação e saneamento têm ridículos percentuais de 9% e 8%. Por tudo isso, então, resta comprovado o quadro que é perceptível nas ruas, de que o governo Geraldo Júlio caminha de forma lenta, caminha deixando de atender às necessidades mais urgentes e também estruturais da cidade do Recife. Ouço e peço desculpas por ter demorado tanto a ouvi-lo. Vereador, eu queria... estimado... Sem querer interromper, mas só falta 2 minutos para acabar o prazo regimental e tem 3 oradores aí. A não ser que cada um dê bem rapidinho e eu dou mais 2 minutos além do tempo, tá? Eu agradeço. Ouço, sem delongas, Henrique Leite. Vereador Raul Jugman, eu frequento todos os sábados e almoço no Mercado da Boa Vista. Aos domingos eu vou tomar café no Mercado da Madalena. E a maioria dos mercados, principalmente esses e o da Encruzilhada, se tornaram espaço gastronômico e cultural consolidado nessa cidade. E vem cada dia se fortalecendo, cada dia ampliando seus serviços, ainda precisa de muita coisa para ser feita. E esse sábado eu não fui porque eu estava viajando, mas a informação que me chegou é que houve uma determinação para fechar, como era feriado, de 1 da tarde. O equívoco aí é porque quando tem multidão, você conseguir encerrar o horário, no horário que estava previsto pela administração, fica difícil porque as pessoas depois que começam a beber, começam a fazer festa, estão emocionalmente envolvidos com aquele ambiente, fica difícil se retirar. Mas eu tive conversando com o pessoal, porque eu soube da informação de conflito. Na verdade, houve o fechamento de algumas entradas. As pessoas não podiam entrar. Mas quem quisesse sair, saía. O problema é que depois de o cara bicado, o cara depois que beber, que está ali dentro, não quer sair. Esse é o problema. Quem estava ali dentro não saiu porque não queria, como uma forma de protesto. E não porque fecharam, nem entra nem sai, como chegou a informação para Vossa Excelência. Agora, eu acho que mesmo assim houve um equívoco na questão da informação e talvez na inexperiência de não lidar com um público maior, que é daquele mercado da Encruzilhada. Não dá para fazer esse negócio. Ou fecha todo o dia, ou se botar gente para dentro, fica difícil retirar. Nos domingos, que já estão acostumados a de 3 horas da tarde fechar o Mercado da Boa Vista, fica difícil de ir retirando, mesmo com a quantidade menor. Imagine no Mercado da Boa Vista, quando está lotado. Aí realmente, eu acho que foi esse equívoco, mas não criou aquele clima de quem entra, quem não entra, quem está fora não entra, quem está dentro não sai, não. Quem não saiu porque não quis. Prezado vereador Raul Jugman, eu ouvi a Vossa Excelência no seu pronunciamento. Eu tive a preocupação de ligar antes para o Marcelo Corte Real, que é o presidente da CISURB. A informação que chegou a Vossa Excelência foi um pouco distorcida. Eu vou concordar com o vereador Henrique Leite, uma vez que quando existiu uma circular do presidente, que não é novidade, todo mundo sabe que nos feriados o mercado só trabalha até às 13 horas, e não foi diferente este ano. Isso não vem dessa gestão, não vem deste ano. Isso vem de muitos anos. E o próprio Marcelo, ele fez a circular e avisou que seria até às 13 horas. E não aconteceu esse tumulto todo que estão querendo criar um factoide.
O que a verdade que aconteceu é o seguinte: quem estava dentro não poderia sair em qualquer momento. Agora, quem estava fora não poderia entrar. Isso, vereador Raul Jugman, não é apenas no mercado público. Isso é no shopping. Quando dá às 10 da noite, ninguém entra no shopping. Agora, quem está dentro pode sair. Isso é de manhã, a mesma coisa. Ninguém entra antes das 9 horas no shopping center. Agora, quem está depois das 9, depois das 10 da noite, pode sair todo mundo. Assim, estão querendo criar um factoide nessa situação. Foi um trabalho que foi avisado antecipadamente que seria até as 13 horas. É bem verdade, depois que você está lá dentro, não derrubaram o portão foi aberto pelo vigilante. Foi aberto pelo vigilante, isso é a informação que nós temos. Né? O administrador foi lá e abriu o portão, não foi quebrado pelo pessoal, e não tinha esse negócio que as pessoas estavam fora querendo entrar com medo das pessoas que estavam dentro. Não, sabia que não poderiam sair, não poderiam entrar. Agora, qualquer pessoa que pudesse sair, estava de livre acesso para sair. Agora, é importante deixar isso claro para a população, que não é a primeira vez que isso acontece nos mercados públicos. Véspera de feriado, no feriado, os mercados só funcionam até as 13 horas. É só esse esclarecimento que eu gostaria de dar a Vossa Excelência. Obrigado. Para concluir, senhor presidente, eu pediria atenção para dizer o seguinte. Iniciando pelo vereador André Regis. Vereador, eu tenho um vídeo mostrando que foi quebrado o portão. Se o senhor quiser, está à sua disposição. Tá? Tem um vídeo, eu vou lhe mostrar as pessoas lá dentro em desespero, querendo sair, porque tem um vídeo, e vou lhe mostrar as pessoas do lado de fora em desespero, porque não tinham como entrar. E se eu deixei um filho lá dentro, se eu deixei um filho lá dentro, e eu não tenho como comunicar com ele, eu não estou aqui para dizer o horário. Aliás, se o senhor for agora no mercado, o senhor vai ver uma placa lá que diz o seguinte: funciona nos sábados até às 19 horas e nos feriados até às 2. Está lá a placa. Mas essa, André, não é a questão central. A questão central, eu queria chamar a atenção de todos e todas, é para o seguinte: 4 portões fechados e um atendente para dar conta. É isso que eu estou tentando dizer. Essa operação poderia ter revertido numa tragédia. O shopping, ele começa a esvaziar e ele tem dezenas de saídas. Eu tinha 4 saídas. Se você visse as correntes e os cadeados que eu vi, eu estive lá e tem o vídeo, não foi de ouvir dizer, se uma multidão se dirige para a saída, você está perdido. Você não tinha como correr aqueles 4 portões e abrir se uma multidão pressionasse aquilo. O que eu estou chamando a atenção, eu sei que dia de feriado você fecha, eu sei que a placa está lá, eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é que a operação, da maneira como ela foi feita, ela poderia resultar numa tragédia, numa grande tragédia. E eu lhe digo isso, e de boa fé, eu vi e registrei o portão ser rompido, quebrado, invadido. Eu vi isso, eu estava lá no portão, ao lado. Então, concluindo, senhor presidente, muito obrigado. O que eu quero chamar a atenção é que é preciso, Jairo, mudar a forma de operar. Porque desse jeito, independentemente do problema de horário, nós estaremos correndo o risco de uma tragédia, que é o que todos devemos aqui buscar evitar. Presidente, obrigado pela generosidade e pela atenção. Vereador inscrito André Regis. Sim, aproveitando agora que eu estou vendo, né? A presença do deputado, secretário de Transporte, Isaltino Nascimento. Seja bem-vindo, deputado. E obrigado pela visita. Eu queria registrar que sábado passado foi o aniversário, está de parabéns, nosso amigo que vai usar a tribuna agora, André Regis, está de parabéns, mais um ano de vida, com muita saúde, né? E ainda bem que ele nasceu no dia das crianças, vai ser eternamente criança. Obrigado, presidente. De fato é um dia especial. Nossa Senhora da Aparecida, Dia das Crianças, é por isso, inclusive, eu passei o dia brincando com minhas filhas, e melhor presente que esse não poderia vir de Deus. Senhoras e senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente,
O objetivo da minha presença à tribuna nesta tarde diz respeito a cenários que nós deveremos enfrentar no próximo ano e que terão certamente reflexos na política do nosso município. Cenários econômicos, eu acho que a gente precisa, presidente, nós precisamos, a Prefeitura da cidade do Recife precisa preparar o município, o vereador Wanderson Florencio, inclusive fazendo um trabalho muito sério de choque de gestão para redução de gastos, para que a gente possa enfrentar as dificuldades de mais um ano sem crescimento no Brasil. As expectativas de crescimento do FMI, inclusive para esse ano, foram novamente rebaixadas. Ou seja, o Brasil, mais uma vez, figurará entre os países de menor crescimento na América Latina. E o menor crescimento entre os países que compõem os BRICS. Ou seja, entre a Índia, a China, a África do Sul, a Rússia. Ou seja, mais um ano perdido, vereador Gilberto Alves. Mais um ano em que a economia não consegue produzir as riquezas necessárias para que o Brasil saia dessa situação de dificuldade econômica que a cada dia resulta em maiores incertezas do ponto de vista da geração de não apenas de riquezas, mas de empregos. O Brasil tem sido novamente rebaixado em termos de conceito do ponto de vista de investimento, ou seja, não é mais visto como anos atrás como local seguro para o aporte de investimentos. Recursos importantes estão deixando de vir e recursos importantes estão saindo do Brasil em busca de locais onde há uma maior estabilidade das regras do jogo, onde haja um ambiente de crescente produtividade, o que não é o caso atual. O governo Dilma Rousseff, lamentavelmente para todos nós, tem fracassado no sentido de produzir o crescimento necessário a uma sustentação de um país que marcha ou que deveria marchar para uma sociedade civilizada, justa, fraterna, uma sociedade educada. Os últimos indicadores, inclusive, demonstram que o Brasil deixou de diminuir a quantidade de analfabetos, vereador Raul Jungmann. Nós ainda continuamos com uma elevada taxa de analfabetismo que compromete, sem dúvida alguma, o nosso futuro. Nós não temos a infraestrutura, o PAC, que se discutia se existia ou não existia, ou quando seria a realidade, se mostrou uma verdadeira ficção. As obras estão paradas, o governo não consegue fazer com que a gente saia do canto, o Brasil perde competitividade, perde conceito, inclusive vale aqui a última ou a penúltima edição da revista The Economist, a consagrada revista econômica The Economist, indicando que o Brasil perdeu todas as oportunidades históricas do momento, do maior boom do crescimento dos últimos anos, dos últimos 40 anos da economia mundial. Fez as opções equivocadas e essas opções equivocadas custarão muito caro. Eu recordo, vereador Raul Jungmann, que em 2010 eu participei de muitos debates com o então deputado do PT, Maurício Randes. E eu andei muito com Maurício Randes, fazendo debates nas rádios, nas faculdades, e eu recordo que o então deputado Maurício Randes e então o deputado do PT, Maurício Randes, ele carregava sempre a revista The Economist com ele. Porque, à época, em 2009, houve uma matéria da revista exaltando as opções que o Brasil havia tomado em termos de programas sociais, em termos de estabilidade da economia, os fundamentos macroeconômicos do Brasil. Então o Brasil estava decolando, taking off, sendo que passados poucos anos, ou seja, depois de 4 anos, vereador Wanderson Florencio,
a mesma revista, ela pegou a matéria de capa que ela havia feito 4 anos antes e colocou o Brasil sem rumo. E é de fato isso que está acontecendo, vereador Jairo Brito. Para ouvi-lo com muita atenção, nós estamos com um país sem rumo, sob o comando de uma presidente, Dilma Rousseff, que não sabe como tirar o Brasil desse crescimento econômico pífio, que é uma verdadeira vergonha. O Brasil crescer menos do que todos aqueles países que competem diretamente com ele. Mas escuto com atenção, Vossa Excelência. Vereador, eu fico meio aqui em dúvida, porque Vossa Excelência está trazendo um achômetro, está preocupado, todos nós estamos preocupados, todos nós queremos que o país cresça, o Recife cresça, Pernambuco cresça. Então, na verdade, Vossa Excelência está fazendo aí um discurso de achismo, porque eu não vi nenhum dado aí que Vossa Excelência trouxe, dado concreto. Agora, eu tenho para Vossa Excelência, se eu não me engano, a matéria do Jornal do Comércio, acho que um mês atrás, traz o Brasil, como um dos países que mais melhorou a condição social dos pobres dentro dos países do mundo. Saiu uma matéria no Jornal do Comércio, tirando 10 milhões de pobres que viviam na miséria. E eu tenho uma matéria, eu guardei a matéria e posso trazer para Vossa Excelência. E quem fez isso foi uma instituição mundial de grande respeitabilidade no cenário de estudos dessa matéria. Isso não é achismo, isso é a realidade, que é uma matéria trazida pelo Jornal do Comércio, se eu não me engano. Um jornal da capital. Inclusive, eu tenho essa matéria. Então, vai de encontro o que Vossa Excelência está colocando aí. Vai de encontro. Queria que Vossa Excelência trouxesse os dados concretos desse seu estudo, ou senão vai ficar no achismo. Eu tenho um sentimento, agora, de concreto que nós temos, é que existe essa matéria em nível mundial que traz o Brasil como um dos países que melhores tiveram índice de condição de melhor qualidade de vida da população, principalmente daqueles mais pobres. Então eu queria muito que Vossa Excelência me mostrasse, em termos de dados concretos, esse seu sentimento para 2013, 2014, 2015. Tá certo? Porque eu tenho uma matéria lá e vou trazer para Vossa Excelência. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu fico muito sem saber qual a linha do discurso que eu adoto para agradar Vossa Excelência. Porque há poucos meses eu vim com uma relação de dados econômicos aqui, desfilando todos os números, e Vossa Excelência disse que os números pouco importavam, que o que vale é a satisfação da população. Recordo muito bem desse debate, e que o que vale é a popularidade da presidente Dilma Rousseff. Eu agora falei, sem apresentar os números, mas vou apresentá-los todos agora, e Vossa Excelência reclama a falta de números, e que é achismo, e que vai apresentar uma matéria de uma organização que eu não sei qual é o percentual, não sei qual é a referência, a metodologia dessa matéria do JC, que eu vou aguardar com bastante atenção, porque afinal de contas, tudo que se refere ao desastre do governo Dilma Rousseff me interessa, como inclusive não apenas como político, mas como alguém que pretende participar ativamente do debate presidencial do próximo ano. Vamos fazer o contraponto à sua argumentação de que é achismo. Seria achismo, vereador Jairo Brito, afirmar que o Brasil só cresceu menos, aliás, só cresceu mais do que o Paraguai no ano 2012? Não, não é achismo.
Seria achismo afirmar que o FMI reduziu a projeção de crescimento de 3% para 2,5% no ano de 2013 para o Brasil? Não, são números que foram trazidos pelo FMI. Seria achismo indicar que houve perda de chegada de novos capitais e saída de capitais de recursos produtivos no Brasil nos últimos anos? Não. Todos os dados do Banco Central indicam problemas relativos à nossa balança de pagamento. Isso não é achismo. É achismo falar que o Brasil tem uma carga tributária insuportável, que mesmo o Brasil não crescendo, a cada ano bate recorde de arrecadação? Quem é que aqui aguenta pagar tanto tributo e ter pouco? O governo federal continua com essa política de favorecimento estratégico de empresas que quebraram. Bilhões de reais foram entregues a empresas em caráter de favorecimento através de políticas oficiais do BNDES, e o país agora está arcando com o ônus, por exemplo, das aventuras do senhor Eike Batista. Isso é achismo? É achismo o Brasil ter hoje o nível de investimento inferior ao do ano de 2000, que é menos de 1,5% do PIB? Não, não é achismo. É achismo dizer que as obras federais não andam, inclusive no nosso estado? Não. Então, vereador Jairo Brito, não é achismo, é a realidade que faz com que o Brasil não cresça. O Brasil não cresceu, esse modelo do PT faliu e o PT precisa reconhecer. Dispute a eleição e vamos, a partir da eleição, substituir isso, é a rotina democrática. O seu tempo, vereador Jairo Brito, na prefeitura da cidade do Recife, a população disse não ao PT e esperamos que agora, no próximo ano, na eleição para presidente da República, a gente diga também não ao PT, porque esse modelo, ele faliu. Ele não conseguiu produzir o que nós deveríamos em termos de produção de riquezas capazes de levar o Brasil ao clube dos países civilizados. Um último dado antes de ouvir o nosso vereador Anderson Florencio, em termos de não achismo, mas eu escuto, vereador, pode falar que eu acho que pode falar. Vereador André Regis, a política, claramente, ela é cíclica, né? Momentos retornam e sentimentos também. Sem dúvida alguma, há 20 anos atrás, quando o PSDB chegou ao poder, era um clamor da sociedade, né, uma gestão moderna, uma gestão eficiente, responsável de modo fiscal, e, sem dúvida alguma, 20 anos depois, esse cenário se repete. É evidente que o nosso presidente Fernando Henrique, ele avançou economicamente, né, com a política econômica do governo. Depois o presidente Lula também incluiu socialmente, a gente reconhece isso, né, tentou continuar o programa econômico do governo Fernando Henrique, incluiu socialmente, e agora o país, ele carece de um novo momento. Não o momento atual, que é de fazer política para os políticos, de compor ministérios para agregar um pouco mais de tempo de televisão. Não é essa política que a sociedade quer e foi às ruas realmente criticar. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, vereador André Regis, que no ano que vem nós vamos ter, sem dúvida, um gestor eficiente, né? Nós vamos ter uma eleição marcada com olhar para o futuro, né? E o ciclo do PT, como Vossa Excelência acabou de falar, está próximo do fim, né? Porque é um ciclo atrasado, é um ciclo que cansou, é um ciclo que não tem mais proposta para o país, né? O governo atual é feito de remendos, e não é de remendo que o Brasil precisa. Então eu tenho a convicção, e a população certamente estará mais atenta nessas eleições, né? E o ano que vem nós teremos, sem dúvida alguma, né, um passo à frente. Um passo de um grande gestor, de um gestor moderno, de um gestor sintonizado com os anseios da população brasileira. Essa é a nossa confiança e essa é a nossa batalha junto do PSDB. Vereador Anderson Florencio, obrigado pela parte, ao qual incorporo. Inclusive trago o dado, que não é achismo, mas que havia fugido da memória exatamente no momento em que eu passei a palavra para Vossa Excelência. Não é achismo, vereador Jairo Brito, o Brasil ter, no governo Dilma Rousseff,
o menor crescimento econômico de todos os últimos presidentes da República desde Collor. Presidente, senhor, dou mais 2 minutos para você. Muito obrigado, então. Então, escuto com atenção o vereador, o caro vereador amigo, Henrique Leite. Vereador André Ferreira, eu fico feliz com André Regis. Já avisei que transmitirei o vosso elogio ao vereador André Ferreira. Essa confusão vai ter sempre aqui, André Ferreira e André Regis. Mas, vereador André Regis, eu fico feliz com sua presença na tribuna para falar de um tema nacional, porque essa casa pode se projetar, porque Vossa Excelência está aí galgando um espaço na majoritária do PSDB no Estado. Mas, por outro lado, eu discordo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência está querendo pontuar e querer avaliar o governo anualmente, quando na verdade nós precisamos avaliar no conjunto da obra. E no conjunto da obra, o PT não está falido e o modelo não está falido. Um modelo que prioriza quem ganha menos, garante às pessoas o direito de uma melhor qualidade de vida, conseguiu fazer com que governos que Vossa Excelência fez parte e nunca resolveu a questão da dívida externa, o governo do PT conseguiu ir atrás para resolver. O governo que, quando pegou o governo federal, não existia faculdade para pobre, não. Pobre tinha que se contentar com 1º e 2º grau, até formatura fazia. Aí veio o PT e disse, não, o pobre tem direito. Vamos fazer o filho do pobre ir para o 2º grau, pensar na faculdade e se formar. Aí veio a questão do direito, que só quem tinha era as madames viajando para a Europa, as madames viajando para os Estados Unidos. O povo pobre hoje tem o direito à qualidade de vida, de poder viajar, de mandar o filho para fazer intercâmbio. Tudo isso é dentro do governo do PT, que Vossa Excelência está colocando aí, que está falido. O modelo falido que Vossa Excelência está falando, talvez seja o reflexo do modelo que Vossa Excelência está querendo apresentar para o Brasil nas próximas eleições. Então, eu acho que, no conjunto da obra, o PT fez para o povo que precisa o melhor que qualquer governo pode fazer. E ainda continuará fazendo, porque aqui no Recife, como Vossa Excelência, o povo tirou o PT, não, o PT tirou ele mesmo, porque o PT brigou entre eles e a Frente Popular se uniu em torno de outro partido e hoje o PT está dentro da Frente Popular com o mesmo partido, um partido da Frente Popular. Diferente, não foi o modelo do PT que foi excluído da sociedade, porque o povo quer ser ouvido, o povo quer inversão de prioridade, o povo quer rua e pavimentação nos morros. Então, o modelo do PT justamente escuta a população e inverte as prioridades, dando a quem mais precisa o direito de melhorar a qualidade de vida. Obrigado, vereador. Presidente, eu gostaria de saber se tem alguém inscrito que poderia me conceder 5 minutos. Vereador, tem mais 5 minutos para encerrar seu pronunciamento. Muito obrigado, presidente. Bem, obrigado pela oportunidade do contraponto. Eu agradeço as colocações do vereador Henrique Leite. Prezado Henrique Leite, o melhor programa do governo do PT, já que a gente tem que, de fato, acho que é uma boa estratégia essa sua, de procurar alongar o tempo, pegando os melhores anos de Lula, eu acho que, sem dúvida alguma, se não fizer isso, o governo Dilma é um desastre. Então, a estratégia do alongamento, eu recomendo. Tem que alongar, porque senão não será fácil defender esse passivo da incompetência do governo Dilma Rousseff. Mas o melhor programa na área da educação do governo Lula foi o ProUni. Parabéns para o programa.
sendo que esse programa só foi possível porque antes o governo do PSDB, com Paulo Renato, ampliou o ensino superior privado, contra a vontade do PT. O PT era contra. O PT era contra a expansão do ensino superior privado. Todo ele deveria ser dado pelo público. Travamos diversos debates nessa seara. Felizmente, nós ganhamos. Todas essas faculdades privadas que foram criadas a partir da gestão de Paulo Renato, resultou no governo Lula a criação do ProUni, fazendo com que o governo do pobre, aliás, o filho do pobre, pudesse de fato estudar com a ajuda do governo federal. Parabéns para a gestão do PT nesse aspecto, porque soube pegar a base construída no governo anterior e levar adiante, entregando um produto de qualidade à população brasileira. Então, nesse sentido, Vossa Excelência, eu concordo com as duas coisas. O valor do ProUni e também essa estratégia do alongamento em termos de governo Lula, Dilma. Vamos analisar o conjunto da obra, porque a obra somente no governo Dilma, a situação é sofrível. Eu não sei, presidente, porque nós temos de volta o vereador Jairo Brito para mais um contraponto tentando a defesa do governo Dilma Rousseff. O fato é que ainda temos aqui um tempinho, vereador, então passo a palavra para que Vossa Excelência possa defender e também, levando em consideração a sua participação na primeira parte, de que brasileiros saíram da zona de pobreza, e de fato isso aconteceu, em decorrência do Plano Real, do Brasil ter conseguido a estabilidade econômica que possibilitou, quando Lula chegou à presidência. E para a sua participação, tem uma pergunta que eu nunca consegui uma resposta adequada e talvez Vossa Excelência traga. Quando o PT assumiu a presidência do Brasil em 2003, ele não chamou para a presidência do Banco Central nenhum dos seus economistas. Nenhum economista ligado ao Partido dos Trabalhadores, preferindo trazer para o comando do Banco Central Henrique Meirelles, deputado federal eleito pelo PSDB. Eu não tenho uma resposta adequada, muita gente pergunta o porquê disso. E em termos de continuidade da política macroeconômica que resultou inclusive dessa primeira fase lá atrás do governo Lula, e que parece que perderam o rumo, eu gostaria de ter uma interpretação de Vossa Excelência, o porquê da escolha de Henrique Meirelles, um deputado federal do PSDB, para o comando do Banco Central no ano 2003, já porque esse debate é importante, porque a partir do momento que Henrique Meirelles sai do governo, Guido Mantega aparece que assume as rédeas mesmo do comando da economia brasileira, e de lá para cá a política econômica brasileira resultou num verdadeiro desastre. E para oportunizar inclusive nosso amigo Eustáquio participar também. Um grande amigo pessoal meu, inclusive, recentemente pediu demissão, ele era o número 2, Nelson Barbosa, pediu demissão por não concordar com os destinos traçados aí pela economia guiada pelo ministro Guido Mantega, que gosta mesmo de reduzir IPI, prejudicando os municípios e lotando as nossas vias de carros, fazendo com que os prefeitos tenham uma dificuldade enorme de encontrar uma solução para o nosso futuro em termos de mobilidade. Mas vereador, falta um minuto para isso. Obrigado. Vereador, veja, eu vou lhe responder ponto a ponto. Primeiro, o governo do PT nunca desconstruiu governo nenhum. Ninguém disse aqui que o governo de Fernando Henrique Cardoso foi todo desastre. Teve coisas interessantes, como todo governo tem. A gente não faz o seu discurso, como Vossa Excelência fez aí, de desconstruir uma gestão que tirou, não foi da pobreza não, foi da miséria absoluta, vereador. Tirou 10 milhões da miséria absoluta. Talvez Vossa Excelência nunca tenha visto alguma coisa assim parecida. Eu entendo. Agora, vereador, FMI, que Vossa Excelência citou aí como um fenômeno de ter previsto o crescimento do Brasil mundial, queria acabar o Brasil.
queria tornar o Brasil colônia. E Vossa Excelência está dando referência de uma instituição que vinha aqui, quando vinha, a população brasileira tremia de medo, porque eles vinham para levar nossas riquezas. E foi o PT que pagou a dívida externa. Hoje o Brasil, como nunca houve, vai para lá e enfrenta de tete a tete, de cara a cara. Como disse aqui o vereador Henrique Leite, e não só foi o ProUni não, vereador. Foi o Pronatec. Pobre, tendo acesso a curso e ganhando uma bolsa para isso. É filho de pobre, estudante de escola pública, saindo das universidades públicas federais, de médico, medicina, que nunca se ouve na história do Brasil. Quem eram os médicos do Brasil? Alunos que vinham de instituições particulares aqui, de colégio particular que era muito caro. Hoje a gente vê médico de escola pública pelo sistema de cotas, que quem criou foi o PT. Então, Vossa Excelência, que é um vereador bastante atuante, a questão mundial, vereador, dessa queda aí dos últimos anos, que está se recuperando, foi uma crise geral. Estados Unidos nunca tinha passado por crise, passou. Então, Vossa Excelência não pode analisar a coisa pontualmente de um ano para outro. Vossa Excelência tem que fazer o governo do PT dos últimos 8 anos, 12 anos. E aí, tirou com certeza, vereador, 10 milhões de brasileiros que viviam na rua pedindo esmola, comendo porque não tinha espaço, não tinha emprego. Quem gerou emprego nesse país foi o governo do PT, companheiro. Não tenha dúvida disso. A gente não pode esconder a realidade. Fora isso, é achismo e sentimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Para finalizar, presidente, crianças nas ruas continuam. Todo o bairro do Recife eu vou e vejo as crianças nas ruas. Educação municipal, a gestão do PT foi de desumanidade com nossas crianças. Essa é que é a realidade. Eu conheço todas as 320 escolas da nossa rede e o que eu posso dizer é que quando eu vejo uma criança entrando numa sala de aula da nossa rede, é de doer o coração. Por isso que é sentimento, não é achismo, é presença diária nessas escolas. No restante, de fato, o governo Dilma tem os seus méritos. Mas eu não sou da oposição, não estou aqui para revelar quais são os seus méritos, seus poucos méritos. Agora eu encontro uma dificuldade enorme de quem é do PT de defendê-los, de lembrar quais eles são. Não é? Aproveitando, inclusive, o contexto da presença do deputado Isaltino entre nós, inclusive fez uma opção de deixar o Partido dos Trabalhadores. Se tivéssemos aqui um debate mais aberto, a gente estaria recebendo e ouvindo a opinião do deputado Isaltino. Muito obrigado, presidente, pela atenção, pelo tempo que foi dado a essa discussão. Vereador Edmar, presidente, queria pedir verificação de quórum, porque o número está pequeno e a gente ainda tem reunião da Comissão de Legislação. Eu queria pedir ao diretor legislativo a verificação de quórum. Registrar. Todo mundo registra aí, por favor.